nome é Cleuber Martins, sou professor de Física do CEPI Polivalente aqui de Vilhena, né? CEPI Antônio Carlos Paniagua, e vou explicar um pouquinho sobre escalas termométricas, mais direcionado para os alunos da segunda série. Né? Então, as escalas termométricas, elas basicamente se baseiam nessas três escalas aqui, ó. Escala Celsius, escala Fahrenheit e escala Kelvin. A gente pega esses valores, como a água é a substância que mais tem abundância no nosso planeta, a gente pega essas referências em cima da água, né? Quando a água congela é o ponto de fusão, né? Quando o gelo derrete é o ponto de fusão, quando a água começa a ebulir, né? A ferver é o ponto de ebulição. Então a gente pega essas referências para calcular, para montar uma escala termométrica. Então todas as escalas termométricas que a gente conhece, ela se baseia o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Para a gente saber comparar de uma para outra, nós temos que fazer essa comparação de uma para outra. Temos que saber o ponto de fusão e o ponto de ebulição para a gente comparar duas escalas termométricas. Existem outras escalas termométricas, mas elas já estão em desuso. A gente quase não vê mais essas escalas. Existe a escala Homer, a escala Rankine, existem outros tipos de escala. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Mas a princípio aqui a gente vai trabalhar com essas três escalas aqui. Aprender a converter de uma para outra, as escalas, o ponto de uma com o ponto da outra, comparar os dois pontos, para a gente saber converter um valor de uma Celsius para Fahrenheit, de Fahrenheit para Kelvin, enfim. Bom, escala Celsius, o símbolozinho dela é esse aqui, ó, C, né, com o grau lá em cima. Escala Fahrenheit, F, com o grauzinho lá em cima. A Kelvin não tem grau, é só Kelvin, ela é padrão, Kelvin e pronto. Ponto de fusão na escala Celsius, quando a água congela ou quando o gelo começa a derreter, 0 graus Celsius. O ponto de ebulição da água na escala Celsius, 100 graus Celsius. Fahrenheit, ponto de fusão da água, 32 graus Fahrenheit. Ponto de ebulição da água, 212 graus Fahrenheit. Kelvin, a água congela a 273,15 e o ponto de ebulição 373,15. Geralmente, como são valores bem altos, a gente tem que medir a pressão atmosférica, a gente elimina esses 15 aqui, ó, esses 0,15 aqui, a gente elimina eles. Fica 273 e 373. Primeiro passo aqui, nós vamos comparar a escala Celsius com a Kelvin. A escala Celsius, ela vai de 0 a 100, ponto de fusão, ponto de ebulição. A escala Kelvin, ela vai de 273 a 373. Nota uma coisa que, se eu pegar isso aqui, ó, vai dar 100 risquinhos, 100 pontos, 100 valores, né, de 0 a 100 dá 100 valorzinhos lá. Se eu pegar aqui do outro lado também, vai dar 100. Isso quer dizer que quando varia 100 graus na escala Celsius, também varia 100 graus, 100 kelvins nessa escala de cá. Então, se eu fosse colocar os pontinhos, os risquinhos, aqui caberia 100 e aqui também caberia 100 risquinhos. Então, ficou fácil porque quando varia 1 grau Celsius, varia 1 Kelvin. Então, é fácil de comparar essas duas escalas. A regrinha de conversão é simples. Quando eu quero encontrar a temperatura Kelvin, eu pego a temperatura Celsius mais 273. Fácil assim. Quando eu quero encontrar a temperatura Celsius, eu pego a temperatura Kelvin menos 273. Por quê? Porque os valores, quando varia 1 grau numa escala, varia 1 grau na outra escala também, aí na outra escala também. Ficou bacana para fazer o cálculo. Então, basicamente, essa formulazinha aqui para a gente converter de Celsius para Kelvin e de Kelvin para Celsius. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a conversão de uma escala da Celsius para Fahrenheit. Poderia chegar aqui e só apresentar a formulazinha para vocês. Só que eu acho interessante a gente explicar como que a gente chegou na fórmula, porque se a gente souber fazer isso aqui,
Depois a gente pode pegar, comparar a Celsius com qualquer outra escala e a Fahrenheit também, que a gente consegue fazer. Uma escala, a gente tiver 2 pontos delas, a gente consegue fazer montar uma formulazinha de conversão para as outras escalas. Então, vamos aqui, eu peguei e coloquei o ponto máximo, né, o ponto de ebulição, o ponto de fusão nesse Celsius, o ponto de fusão e o ponto de ebulição na Fahrenheit. Então, está todo montadinho, esse aqui combina com esse combina com o de cima, e a gente vai fazer uma comparação das duas escalas. Sempre que a gente for analisar duas escalas, nós vamos pegar aqui e vamos achar um ponto médio. Vamos chamar isso aqui de temperatura Celsius, isso aqui de temperatura Fahrenheit. Um ponto médio aqui. Aí o que a gente vai fazer? Sempre nós vamos pegar o ponto médio menos o início e dividir pelo ponto máximo menos o início. Toda vez que a gente for comparar duas escalas, nós vamos fazer esse processo. O ponto médio menos o início, dividido pelo ponto máximo menos o início. Então, vamos fazer aqui, olha, TC menos 0, TC menos 0, dividido por 100 menos 0, ponto máximo menos o início. Então, pegamos o ponto médio menos o início, dividido pelo ponto máximo menos o início. Do outro lado, a mesma coisa. TF menos 32, TF menos 32, dividido por ponto máximo menos o início, 212 menos 32. Bom, agora vamos simplificar o que dessas duas escalas. Olha, TC menos 0, fica só TC. 100 menos 0, 100, igual. TF menos 32 não dá para fazer nada, vamos deixar ele quieto então. TF menos 32, dividido 212 menos 32, 180. Aqui a fórmula já está bacana, a gente já tem como a gente trabalhar com ela desse jeito. Mas vamos simplificar para a gente ter valores menores, né? Aqui dá para simplificar por 20 e aqui também dá para simplificar por 20. Então vai ficar assim, ó, TC sobre 5 igual a TF menos 32 dividido para 9. Esta é a formulazinha que a gente vai trabalhar quando a gente for converter Celsius para Fahrenheit, Fahrenheit para Celsius. Quando a gente quer achar de Celsius para Fahrenheit, tem um esqueminha bem facinho. Mas quando a gente vai voltar, não tem como. Então essa aqui é legal porque você memorizando apenas essa formulazinha, você consegue achar tanto a escala Celsius quanto o valor em Fahrenheit. Se você tem o valor Celsius, você coloca aqui e acha o valor em Fahrenheit. Se você tem o valor Fahrenheit, você substitui aqui, ó, e acha o valor da escala Celsius. Uma coisa interessante é que, olha, se eu pegar daqui até aqui, tem 100 intervalinhos aqui, ó, né? De 0 a 100 tem 100 intervalos. Se eu pego de 32 a 212, dá 180. Então, uma comparação bacana. Quando varia 1 grau aqui, varia 1,8 graus do lado de cá. Tá? Então, quando varia 1 grau Celsius, varia 1,8 graus Fahrenheit. Então, aqui eu passei uma atividade aqui. Ela fala o seguinte: 20 graus Celsius, eu quero transformar isso para Fahrenheit. Vou usar a formulazinha para mostrar como que se faz aqui para converter 20 graus Celsius em Fahrenheit. Como eu tenho a temperatura Celsius, vou substituir aqui, automaticamente, depois dos cálculos, eu vou achar a temperatura Fahrenheit. Então, nesse caso aqui vai ser 20 dividido para 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Eu já vou começar os cálculos. 5 vezes TF, 5 TF. 5 vezes 32, 160. Mais com menos, menos. Igual 20 vezes 9, 180. Beleza, então vai ficar assim, ó, 5 TF é igual a 180. Está negativo, vou passar para o lado da igualdade, né? Vai passar positivo. 160. TF é igual a 180 mais 160, 340.
Está multiplicando, vem dividindo. Então vai ficar assim, ó. TF, temperatura Fahrenheit, é igual. 340 dividido para 5, 40 dá 8, 300 dá 6. 668 graus Fahrenheit. Então, 340 para 5, 68 graus Fahrenheit. Agora nós vamos converter de Fahrenheit para Celsius, né? Vamos substituir. Como eu tenho a temperatura Fahrenheit, eu vou substituir aqui. Automaticamente eu vou achar a temperatura Celsius. Então vai ficar assim, ó. TC sobre 5 é igual a 50 menos 32 dividido para 9. É igual vou resolver isso aqui primeiro para eliminar já esses dois valores. TC sobre 5 é igual a 50 menos 32, 18. Dividido para 9. Multiplicando vai ficar assim, ó. TC vezes 9, 9 TC é igual a 5 vezes 18, 90. TC é igual a 90 dividido para 9. Temperatura Celsius é igual a 10 graus Celsius. 90 dividido para 9, 10 graus Celsius. Então 50 graus Fahrenheit, convertendo para Celsius, vai dar 10 graus Celsius. Pessoal, até mais. Até a próxima.